Olá, assista no MP Cidadão de hoje uma matéria especial sobre o evento virtual realizado pelo Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do MPRJ, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, celebrado em 8 de março. E não perca no quadro MPRJ pelo Estado a participação da promotora de justiça Carla Tereza para falar sobre a atuação do órgão em Teresópolis. Fique por dentro da prisão de falso médico e sua assistente, que são investigados pelo homicídio de uma mulher durante a realização de um procedimento estético clandestino. E da prisão de 2 traficantes por torturar moradores da comunidade do Barroso acusados de furto. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto de você. Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, do MPRJ, realizou no dia 8 de março um evento virtual com transmissão ao vivo pelo canal do IERB no YouTube. Confira! Em 8 de março, data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, o Instituto de Educação Roberto Bernardes Barroso, IERB MPRJ, apresentou um evento especial com a participação de membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e outras autoridades. Mediado pela Procuradora de Justiça Carla Araújo, coordenadora do CAU Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, CAU Violência Doméstica MPRJ, o encontro foi aberto pelo Procurador de Justiça Eduardo Lima Neto, Subprocurador-Geral de Justiça de Administração do MPRJ e Procurador-Geral de Justiça em exercício na ocasião, e contou com depoimentos da Procuradora de Justiça Maria Cristina Telecheia, decana do MPRJ, da Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, Luciana Gomes Ferreira de Andrade, da brigadeiro médica Carla Lírio, primeira general oficial da Força Aérea Brasileira, e da psicóloga Lisandra Januto. Em pauta, a importância das conquistas femininas, os direitos adquiridos ao longo dos anos e os enfrentamentos diários das mulheres na sociedade até os dias atuais. Eu queria dizer para vocês que a maioria de nós aqui presentes a esse evento de formação jurídica já bem sabemos a evolução do direito da mulher, os passos difíceis que foram dados. Ao estudarmos a Grécia Antiga, em torno de 800 anos antes da era cristã, verificamos como era difícil, como foi dura a vida da mulher, como foi difícil a conquista de direitos básicos, direitos todos eles, o direito de família em geral, o direito de propriedade, o direito civil, mas a mulher desde aquela época já estava ali discriminada. E essa luta, ela vem ocorrendo ao lado de milênios e séculos, e aqui no Brasil agora, especificamente, nós temos tido conquistas, né? O Código Penal especificamente com um artigo que fala sobre essa questão do abuso sexual, e também agora toda uma legislação estadual. No Ministério Público nós temos uma resolução, nós temos uma comissão que enfrenta o assédio moral e sexual. E no estado do Rio de Janeiro também nós temos legislações a esse respeito. Como é importante a presença das mulheres em cargos de peso, de força decisória, porque eu acho que aí é realmente o ponto principal, a chave para que os direitos eles sejam cada vez mais fortes, mais consolidados, mais normatizados e que a gente ganhe cada vez mais espaço. Eis o que somos, essencialmente seres de empatia e compaixão, dotadas de uma feminilidade que não se confunde com submissão e de coragem que não aceita o menosprezo. Para além do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a história das mulheres é uma história que se ressente de um passado mal contado. Subsiste um sabor de itinerário inacabado, que só reforça a nossa convicção de que cultivar a memória das mulheres é, sobretudo, fazer justiça.
Fui candidata única em dezembro e fui eleita, aumentando meu capital de votos com em 30% ou 40% agora, né, e nomeada no mesmo dia da eleição. Então, eu quero dizer isso, não para enaltecer a minha história, ou enaltecer quem eu fui ou o que exerço como exerço, para dizer para as mulheres que nós, enquanto mulheres, para ocuparmos o espaço, e como a Brigadeiro disse, não só pelo fato de ser mulher, mas pela meritocracia também, que é muito forte na nossa instituição, a antiguidade, a meritocracia. Para eu me posicionar como uma mulher que tem competência para ocupar os espaços de decisão na nossa instituição e, portanto, na sociedade. Nós, mulheres, a gente quer muito, né, ser reconhecida, validada, amada. A gente quer muito que as pessoas, de uma maneira geral, né, nos reconheçam. E para isso, às vezes, a gente vai se alejando inteira dentro das nossas escolhas para atender a demanda, às vezes, de um relacionamento, às vezes, uma exigência familiar, né? Os pais que querem que você seja uma coisa e você gostaria de ser outra. Então, eu vou encerrar o nosso evento agradecendo a participação de todas vocês. Eu fiquei muito feliz. Era tudo que eu esperava e mais um pouco. Estava nervosa no início, mas foi tudo que eu esperava. E eu acho que as expectativas foram superadas. Vocês são maravilhosas. Todas somos maravilhosas. Obrigada. Tchau, tchau. Agora o MP Cidadão vai para um rápido intervalo. Não saia daí. Voltamos em instantes. No quadro MPRJ pelo Estado, você fica por dentro do trabalho de membros do Ministério Público Estadual em todo o território fluminense. Hoje você vai acompanhar a atuação do órgão em Teresópolis. Em Teresópolis, na região serrana do estado, uma investigação do MPRJ levou à prisão um falso médico e sua assistente por homicídio durante um procedimento estético clandestino de bioplastia. O crime aconteceu em janeiro e, desde então, outras vítimas da dupla já entraram em contato com as autoridades. A investigação teve início a partir da notícia da morte da vítima, né, e avaliando suas circunstâncias, foi descoberto que ela estava na casa da acusada Tatiana Pinheiro. Né, instaurado o procedimento, foram realizadas diligências e identificado que no local onde a vítima foi inicialmente socorrida, na casa da Tatiana, estava ela e o Davidson. Né? Foram colhidos depoimentos e a polícia conseguiu, inclusive, uma imagem que demonstrava um momento de socorro da Tatiana, e nesse momento aparecia a casa da Tatiana, onde foi feito o procedimento, inclusive aparecia o acusado Davidson também. E nesse momento a Tatiana, ela dizia para os socorristas que a vítima teria ingerido uma quantidade de medicamentos, dando a entender até que seria um suposto suicídio. Né? Posteriormente, no hospital, se verificou que, na verdade, na vítima haviam vários furos nas nádegas e se chegou realmente à certeza que ela tinha feito uma bioplastia com o Davidson, que nas redes sociais era conhecido inclusive como Davidson Bioplastia, e com um auxílio material e moral da Tatiana, que fez o contato com a vítima, de acordo com o que o Davidson falou também, participou do procedimento e pretendia fazer captar outros clientes para o mesmo procedimento aqui na cidade de Teresópolis. Para fechar as investigações, a gente precisava desse mandado de busca e realmente eles foram bastante frutíferos na residência da Tatiana, onde ela tinha um salão e onde aconteceu o procedimento na vítima desse nosso caso. Foram encontrados gases e outros objetos próprios para a bioplastia. Na casa do Davidson, o próprio líquido, né, o próprio metacril utilizado nisso. E é importante essas prisões porque o Davidson, pelo que a gente foi apurado, há mais de uma década já fazia esse procedimento, já tinham feito outras vítimas que estão entrando em contato com a delegacia. É importante que os promotores, inclusive os colegas, saibam que a gente descobriu que parece em Campo Grande tem um procedimento em que consta Davidson como autor do fato. Existe uma vítima que nós identificamos no Pedro Ernesto,
que já se submeteu ao procedimento há muito tempo, mas ainda sofre as consequências dele, e que inclusive eu arrolei na denúncia como testemunha desse nosso caso aqui, né? Então era importante a prisão deles, porque senão eles certamente continuariam a fazer novas vítimas, porque tinham aquela ganância de conseguir dinheiro através dessa busca pela beleza, né, que as vítimas às vezes procuram iludidas e acabam encontrando a morte. A partir desses elementos, né, colhidos pela delegacia, inicialmente foi pedida a prisão temporária para a conclusão das investigações, e a partir daí, com a prisão, com o resultado da busca e apreensão, nós fechamos as investigações, inclusive com a oitiva, né, dos próprios investigados que admitiram a prática criminosa. O Davidson, inclusive, deixa bem claro que a Tatiana pretendia angariar clientes aqui para ela própria, enquanto ele se dedicava não apenas aqui em Teresópolis, mas também tinha uma atuação bem grande em outras regiões do estado. Terminadas as investigações, com todas essas informações já obtidas, o Ministério Público ofereceu denúncia, requereu a preventiva deles, que foi decretada pela primeira vara criminal de Teresópolis, né? E a prisão deles foi mantida na audiência de custódia, de forma que eles estão respondendo o processo presos. Agora, na verdade, já houve o recebimento da denúncia, como eu falei, com a decretação da preventiva. Agora, os presos eles vão ser citados, né? Vão ter oportunidade de apresentar sua defesa no processo, arrolar testemunhas, e a partir daí a gente vai para a parte da instrução processual, onde as testemunhas arroladas pelo Ministério Público na denúncia, as testemunhas de defesa vão prestar depoimento agora em juízo. Em relação ao Davidson, né, além do homicídio com dolo eventual, já que ele concorreu eficazmente com o procedimento que ele fez, sem qualquer recondução técnica, em local inapropriado, manuseando objetos e também substâncias com as quais ele não tinha a menor condição, nenhuma preparação para poder fazer, ele acabou levando ao óbito dessa vítima, e ele também foi, por conta disso aí, dessa situação, denunciado por exercício irregular da medicina. Sobretudo porque a gente apurou que, de fato, ele já tinha feito isso em outros lugares. Exercício irregular de medicina, justamente por ele não ser médico, por ele não ter nenhum vínculo com o Conselho Federal e Estadual de Medicina, ele na verdade, fazia um procedimento sem ter qualquer expertise para tanto, né? Ele não era médico, mas fazia um procedimento que só médicos têm condição de fazê-lo. Então, ele, além do homicídio pelo dolo eventual dessa vítima específica, aí ele também foi denunciado pelo crime de exercício irregular da medicina. Ele divulgava, tinha uma preocupação em redes sociais, ele era conhecido como Davidson Bioplastia, né? E por isso até a gente acabou descobrindo um procedimento investigatório em Campo Grande, em que o autor do fato era apenas Davidson, porque a vítima não sabia nenhuma qualificação dele, né? Então a gente está fazendo esse levantamento para passar para o núcleo de atendimento das vítimas do Ministério Público para uma busca ativa dessas vítimas, a fim de que ele possa ser denunciado pelos ilícitos que certamente praticou em outros lugares do estado. Quanto a Tatiana, ela por ter feito contato com a vítima, né, de certa forma, chamado a vítima, instigado ela a fazer o procedimento, que foi feito na casa dela. Segundo o Davidson, depois disso em sede policial, ela teria no final ali algo auxiliado para aprender e depois fazer novas vítimas. E, além disso, também ela, é importante pontuar, ela deu informações equivocadas no primeiro atendimento da vítima, dizendo dos medicamentos, e isso, de fato, acabou prejudicando um atendimento eficaz à ofendida. De repente, se desde o início soubessem o que aconteceu para ela estar naquele estado, ela poderia ter um socorro diferenciado e talvez não tivesse ocorrido o óbito dela, né? Então, por conta disso, a Tatiana foi denunciada pelo homicídio, dolo eventual, mas na condição de partícipe, por ela ter auxiliado o Davidson, que efetivamente foi quem implantou a substância nas nádegas da vítima, levando então a sua morte por embolia pulmonar. Inclusive, no hospital consta que foram identificadas na vítima vários furos nas nádegas, compatíveis justamente com o procedimento que eles fizeram na vítima na ocasião. A Tatiana, inclusive, pelo que a gente retira dos autos, a vítima começou a passar mal durante o procedimento e ela demorou cerca de 2 horas para acionar o socorro, né? A vítima se contorcia de dor, defecava de dor, e eles tentando limpar o ambiente, parece que também tomar algumas medidas como esconder algumas coisas, trocar a roupa da vítima enquanto ela agonizava
e só depois chamaram o SAMU, quando viram que ela não melhorava e já tinham, de certa forma, mudado o ambiente, chamaram o SAMU e deram a informação equivocada que ela teria tentado se matar com medicamentos. Ainda em Teresópolis, uma outra investigação do MPRJ culminou na prisão de 2 traficantes da comunidade do Barroso, acusados de agredirem e torturarem moradores que teriam furtado fios elétricos da casa de um membro do tráfico. Essa investigação, na verdade, começou a partir de um vídeo que circulou em redes sociais, das vítimas sendo torturadas. E aí se identificou que seria um tribunal do tráfico e, a partir daí, a polícia, então, tomando conhecimento dos envolvidos e da própria existência dessas imagens bastante fortes, instaurou um inquérito policial. A partir desse inquérito policial foram identificados os autores dos ilícitos e também as vítimas. As vítimas foram chamadas à delegacia, prestaram depoimento, foram juntados os boletins de atendimento médico, comprovando a materialidade desses ilícitos, e a partir daí o Ministério Público ofereceu a denúncia e tinha requerido, já no mês de janeiro, a prisão preventiva dos envolvidos. Na verdade, foram 2 homens, conhecidos pelo grande envolvimento do tráfico ali na comunidade do Barroso, aqui em Teresópolis, e também uma mulher que teria, inclusive, levado esses homens até o local onde as vítimas da tortura estavam e filmou toda a atuação criminosa, todas as agressões. Porque é bem comum que, nesses casos, para dar um corretivo nas pessoas que fazem quaisquer coisas que vão de encontro com seus interesses, enfim, esses traficantes, eles vão até o local, batem nas vítimas, às vezes até as matam e filmam isso para que os moradores fiquem com medo e não denunciem, nem façam nada que vá prejudicar de alguma forma os seus objetivos criminosos. Aqui em Teresópolis nós temos uma população bem atenta que demanda muito a polícia militar, até porque a nossa polícia militar aqui, a maior parte do efetivo mora em Teresópolis, então conhecem muitas das vezes as pessoas, têm um vínculo com elas. Então, nesse caso, esses tipos de vídeo acabam chegando muito facilmente, inicialmente, na polícia militar. E como, na verdade, os autores fazem questão de filmar para demonstrar sua força, seu domínio naquela região, isso acaba, por outro lado, nos servindo para a identificação, tanto das vítimas como dos autores. Então, é importante que a população sempre participe, sempre divulgue, sempre faça chegar à autoridade esse tipo de imagem, tudo, porque isso foi fundamental nesse caso para que a gente chegasse aos autores das torturas. E nós tivemos outros casos recentes, e até inclusive em outras comunidades, que um proceder muito similar aconteceu e isso ainda está em investigação. Isso, infelizmente, tem se tornado uma certa rotina, tanto aqui em Teresópolis, como em vários outros lugares. Os traficantes, ou pelos desafetos do próprio tráfico, ou então porque quererem, tem conhecimento que prática de pequenos furtos por outras pessoas, eles instituem esse tribunal e ou lesionam gravemente. Nesse caso, uma das vítimas chegou a ficar inconsciente porque apanhou com capacete, com marreta e tal, e em outras vezes até as matam efetivamente. A gente tem uma linha aí de 2016 para cá de vários crimes violentos ligados a esse tribunal de tráfico aqui em Teresópolis. Na verdade, essa era uma investigação que corria na 4ª Promotoria Criminal. A promotora titular fez a denúncia, requereu a prisão preventiva, só que a juíza que recebeu, antes de decretar a prisão, pediu a juntada de fato, isso acabou demorando um pouco. Foram tomadas outras medidas, citação dos próprios réus, sem que o pedido de prisão fosse apreciado. Quando eu assumi a 4ª Criminal, em razão da licença da colega, que sou titular da 2ª, eu tomei conhecimento dessa situação. Como a juíza tinha vinculado a vinda da FAC à apreciação do pedido, o Ministério Público, então, juntou essa documentação, reiterou o pedido de prisão e pediu também a busca e apreensão. E foi aí que houve o deferimento e com a consequente prisão de dois investigados que ainda estavam aqui em Teresópolis. Em relação a um outro investigado, a gente já tinha informação que provavelmente ele poderia não ser encontrado, porque ele fica às vezes no Rio de Janeiro, em comunidades do Rio de Janeiro aqui, e de fato a gente não conseguiu localizá-lo para cumprimento do mandado de prisão. Mas outras 2 pessoas foram efetivamente presas, e a gente tem até inclusive algumas informações de que a partir da busca e apreensão a gente possa identificar outros autores que participaram da tortura dessas vítimas. Já foram denunciados. A promotora pediu a prisão preventiva, entendeu? Só que não foi apreciado pela juíza na ocasião
E aí, quando eu assumi, eu verifiquei que havia essa pendência pela falta de FAQ, eu pedi a juntada da FAQ, reiterei a prisão e também pedi a busca e apreensão. E foi a partir daí que foi deflagrada a operação conjunta, né, do Ministério Público com a Polícia Civil, e nós conseguimos cumprir 2 mandados de prisão, já que são 3 os autores do fato, né, 3 réus, e cumprimos na residência deles a busca e apreensão, inclusive com a apreensão de um aparelho de telefone celular, que a gente acredita que vai identificar outras pessoas que também participaram desse Tribunal do Tráfico. E chega ao fim mais um MP Cidadão. Acesse o canal do MPRJ no YouTube para continuar acompanhando a atuação do órgão em todo o estado do Rio de Janeiro. E não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais e de escutar o nosso podcast nas plataformas Deezer, Spotify e iTunes. A gente se vê na semana que vem. Até mais!